Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um FVCast, um Fashion Violations Cast, aqui é onde a gente debate não sobre moda, cultura, empreendedorismo, autoconhecimento, ou seja, é a violação, né, da moda, do comportamento. E faz parte do ecossistema GOM, ecossistema esse onde a gente tem todo o programa de imersões, mastermind, mentorias, cursos e agência Aura. E hoje eu trago aqui um dos caras que eu mais me identifico e me identifiquei ao longo dos últimos anos, um designer brabo, alguém que realmente criou uma ruptura no cenário da moda urbana nacional e, assim como eu, também sofre grandes e assim como eu, sofre grandes inspirações da moda asiática, até porque é um chinês, né? Então, estou recebendo aqui Ronaldo Pani, fundador... Pani ou Panier? Panier. Panier, né? Panier. Fundador... inclusive, eu estou usando aqui Shui, ó. Estou usando camisa da Shui, né? Calça da Shui. O tênis ainda não é, mas em breve será, né, Ronaldo? Isso aí. E, cara, antes de mais nada, eu queria dar um salve para os nossos patrocinadores. Primeiro deles aqui, a Brunx, que é o maior ecossistema industrial e desenvolvimento de produtos private label, faz desde a parte de desenvolvimento de tecido, produção de coleção, desenvolvimento, né, inteiro, do começo ao final, da ponta a ponta, até entregar o produto embalado para você. Então, com um setor específico ali de print on demand. Então, você que eventualmente está começando a sua marca, você que já tem sua marca, está com um gargalo aí de produção, a Brunx é a solução para vocês, beleza? Então, Brunx, valeu, Valdecir, tamo junto como parceiros. Também não posso deixar de agradecer ao pessoal do Mega Polo Moda, né, nossos patrocinadores. Mega Polo, que é o maior shopping de moda atacado do Brasil e está aqui com a gente também. Então, assim, um salve para o Issan, um salve para o Junão, que foi quem trouxe aqui. E falando de Junão, a Anfai, que é nossa patrocinadora, e é uma plataforma de Big Data, de atração e desenvolvimento de estratégias com influência. Então, a Anfai trabalha com essa galera aqui toda que vocês veem, desde Forbes, Hotmart, grandes lançadores do marketing digital. Eu utilizo não somente na forma tradicional, como utilizar para ver influenciadores, mas também para traquear produto, enfim, são funções inúmeras. Só pelo nome das pessoas que vocês vêm utilizando, dá para ver aí a potência que eles estão e participam dos principais eventos aí do Brasil. Fechou? Irmão, muito prazer. Muito prazer, não. Irmão, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme estar com você. Além de mentorado, me considero teu amigo e um fã do teu produto, tanto que eu uso muito, né? Shui o tempo inteiro. Até pedi para que você trouxesse para que eu pudesse estar utilizando aí dentro da nossa conversa. Pô, primeiramente eu queria agradecer, é uma grande honra estar aqui, participando dos primeiros podcasts com o meu mentor, né, o Juliano. Sempre admirei muito sua história, conheço já faz tempo. E também tem me auxiliado a crescer bastante no negócio. Cara, eu queria, antes de falar da Shui, né? Shui, mandarim. Né? Quem lê vai falar Shui, mas é Shui, né? Shui. Você é um cara que descende diretamente de chineses, né? Seus pais são chineses, já os conheci. Sua mãe faz um dos melhores cafés do mundo, qual eu já tomei, né? Seu pai é um sangue bom. Mas antes disso tudo, como que é para você, tendo pais chineses, crescer no Brasil? Como é que funciona isso? E o que disso fez você dar o plug e se transformar em empreendedor? E, eventualmente, em designer? Ótima pergunta, assim. A cultura, ela tem uma forte influência, né, de certa forma. E também o ambiente. O que ajudou muito no empreendedorismo é que você não se vê chinês no Brasil sendo CLT, trabalhando como funcionário. Não que isso seja algo ruim, mas não se vê, porque a pessoa não sai permitido? Permitido, né? Só em multinacional. Só não é querido, né? Como assim? Só não é desejado.
A questão é que a pessoa não sai do próprio país para ir para outro para trabalhar como CLT, né? Ela quer arriscar novas oportunidades num mar de oportunidades onde um país como o Brasil pode oferecer. Então, o ciclo que eu cresci, o ciclo social, as amizades que eu fiz, isso influenciou muito na minha mentalidade nos meus resultados. Então, as pessoas que eu conheci, os amigos que eu fiz, todos eles, sem exceção, são empreendedores. São chineses? Dos chineses, tô falando dos chineses. Claro, eu também conheço muito amigo É verdade brasileiro. aquela história que você me contou que, tipo assim, a maioria dos chineses que vêm para o Brasil, eles são geralmente de áreas rurais, assim? Sim, inclusive tem uma história meio engraçada, tipo, até meio... Se for politicamente correto, a gente dá um pi ou corta, pode Não, falar. suave, acho que tá de boa falar. Meus pais, na época que eles vieram pro Brasil, eles vieram como imigrantes ilegais. E só se tornaram legal depois que me tiveram como filho. Então, por isso que eu nasci no Brasil. Esse foi um dos motivos principais para eu nascer no Brasil. Para eles se tornarem imigrantes legais. Ou seja, foi uma encaçapada proposital, né? É uma encaçapada pelos negócios, tá ligado? Então, teve isso e teve muita história também de conheceram gente que veio por navio e depois foram jogados no mar por conta de fiscalização. Então tem umas histórias muito loucas por conta de a pessoa querer sair do país para vir. Jogado no mar mesmo, tipo assim, já era. Por exemplo, tá no navio, no barril, né? Vindo de imigração ilegal e aí foi jogado no mar porque veio fiscalização. E daí o dono do navio não quer saber, né? Não quer pegar a responsa pra ele. Então rola umas histórias. Já ouvi umas histórias assim, tipo, de parente. E eu não duvido, não. Então sai muito de zona rural porque na China a concorrência é muito grande. Muito forte. Eu muito vou forte. para a China desde 2013, conheço bem ali a Ásia como um todo. Sou apaixonado pela cultura asiática. Muito da minha influência como designer vem da cultura asiática, por isso que eu admiro muito o seu design. Mas é um mundo totalmente diferente. É similar, mas é totalmente diferente, né? Então, o pessoal, eles saem muito de lá para arriscar em países subdesenvolvidos, muitas vezes também. Por exemplo, tem muitos chineses que vai para a África também para abrir um negócio lá, porque eles podem levar a tecnologia da China, levar o modelo de negócio que não foi implementado ainda nesses países, que dá muito certo. Então, rola tipo muito assim, isso. essa galera que você conheceu quando nova, quando novo, no caso que você ainda é novo, mas tipo, você está falando de quantos anos, assim, tipo, que já começou a empreender? Você começou a empreender com quantos anos? Para fazer a primeira venda. Fazer a primeira venda desde os 10 anos, né? Assim, não era uma venda profissional, assim, mas foi ali que já surgiu o hábito, o comportamento de empreendedorismo. Desde a escola, eu era o único aluno que fazia origami e vendia na escola. Origami é aqueles papelzinhos. Aqueles papelzinhos que tem os passarinhos. E meus pais sempre me incentivaram muito a lucrar, a fazer dinheiro, a vender. Tem essa história que Deus em chinês é dinheiro? Tem alguma coisa a ver ou é... Putz, aí eu não sei dizer. Mas eu acho que não, Não? Sim. Como que é Deus em chinês? Deus é Sanxian, E como que é dinheiro? dinheiro é Qian. Talvez tenha correlação com prosperidade, entendeu? Pode ser. Mas aí tem até histórias engraçadas que eu tive na escola. Nunca contei isso aqui abertamente, mas na época da escola, eu fui expulso de uma escola, porque... E a escola era só chinês ou era... Não, era escola só de brasileiro. Eu tinha um hobby de colecionar... Não recomendo ninguém a fazer isso, né? Mas eu tinha um hobby de colecionar carambit, butterfly, faquinha. Tá ligado aquelas faquinhas, tipo, borboleta que fica girando na mão? Eu já deve ter visto em algum lugar. Sim. Daí, muita gente surgiu querendo comprar. E aí, eu tinha muito amigo lojista no Brás que vendia isso. Eu falei, pô, uma oportunidade aí. Tem gente querendo comprar e eu posso vender. E eu tirar um alfa por cima dessa venda, né? Então, eu comecei a vender, só que eu era muito ligeiro, tipo assim. Tu era fudido, né? Tipo, não tinha grana. Não tinha grana na época. A faquinha custava R$20, era tipo um almoço. Eu economizava o dinheiro do lanche pra poder comprar a faquinha e gerar essa venda, né? Então, assim, não recomendo ninguém a fazer isso, tá? Mas
É porque eu aprendi a vender e ganhei gosto de empreender Não, mas por diversas formas. recomenda as pessoas a buscarem possibilidades de vender, né? Exato, exato. Então, eu peguei essas faquinhas e vendia antes de entrar pra escola. Então, tipo, atrás da escola eu vendia e aí eu entrava de boa com grana pra escola e não ia me se envolver em encrenca, entendeu? Tipo, entrava pra escola limpo, com dinheiro na mão e os outros pegavam a faquinha. Só que. E daí desse primeiro empreendimento, né? Teus pais aí começaram a ter uns negócios e tal, no Brás e tudo mais. Deixa eu terminar de contar essa história aqui engraçada. Foi manda aí. Não, é tranquilo. Aí, dessas faquinhas, foi tão engraçado que eu criei uma rede de distribuição. Tipo, eu comecei vendendo uma faquinha, depois 2, 3, 10. Aí chegava um dia que eu chegava com 50 faquinhas, vendia no atacado e depois entrava pra escola com, tipo, R$ 1.000. Daí, isso aí eu tinha, acho que, 14 anos. Então, daí eu tirava, tipo assim, R$ 2.000 no mês. Eu fui expulso, obviamente, isso não é certo de se fazer, porque eu arrumei umas brigas lá na escola e aí já não tava mais vendendo faquinha, eu tinha até esquecido disso. Tá, tu foi expulso porque deu porrada, é isso. É, outro assunto, mas aí. Tem um Bruce Lee lá na galera. Mas envolveram um negócio da faquinha que não tinha nada a ver e aí não tinha por que me manter lá na escola. Enfim, aí. Mas essa história é engraçada. Aí, com 14 anos eu fiz uns primeiros, assim, 2, 4 mil reais, né? No mês. Que já é uma grana. Já era uma grana. E ao longo da minha vida foi desenvolvendo e cada vez fui fazendo outras coisas que me geraram mais grana também. Já fiz várias coisas antes de abrir minha própria marca, né? Antes da marca você flipava tênis, né? Pra quem não sabe, Sim. flipar tênis é tipo... Porra, muito foda. comprar e revender tênis, né? Eu revendia tênis aos 17 anos. Era como se fosse mexer na bolsa de valores. Por exemplo, é porque eu já tinha uma visão muito boa do mercado chinês. Tipo, todo mundo deve saber o que é Jordan, Yeezy, né? E esses tênis na China tinha um mercado gigantesco, porque tem 2 bilhões de pessoas, né? Então, lá que o mercado... O comprante era gente pra caralho comprando. tipo assim, muita gente reclama que tem tênis RP falso na China. Tem muito, mas também tem... Na China é um dos lugares que tem mais super rico, então também tem muita gente que compra o original. Tá cagando pra gastar R$ 2.000, R$ 10.000 um tênis. Então lá, o mercado ele já estabeleceu um preço pela demanda e pela oferta. Por exemplo, um Jordan ou um Dunk Black, né? Esse Dunk Black foi a história... Pra quem não tá entendendo, esse preço da demanda e pela oferta, porque é o seguinte, o preço sai da loja com o valor. Só que aí as pessoas ficam na fila lá esperando para comprar. Exato. E aí tem o reselling, entendeu? Tem a revenda. A revenda. Que tem muito mais gente querendo do que a Nike tava oferecendo na época, né? Porque tinha um hype muito grande. Então eu pegava esses tênis, por exemplo, tênis por R$ 500 e revendia por 10 mil. Isso aí na época com 17 anos. E teve até momentos em que... Tá pedindo para desligar a vibração do celular ali. Massa. Então teve até momentos em que Teve até um momento em que eu tava exportando 1.000 pares de Dunk Black pra China com 17 anos. Tipo assim... Dunk Black, o que é? Era um tênis que tava hypado na época, que era um clássico, que é um Dunk que tem a cor preto e branco. Uhum. É um clássico. Então, na época, eu pegava ele por 500 e revendia pra China por 700. E o preço ia subindo. Então, eu fiz muitos desses negócios ao longo do meu desenvolvimento pessoal, na minha adolescência. Quanto você chegou a ganhar, tipo, o máximo revendendo tênis? Tipo assim, uma paulada, um ciclo. Acho que foi pros finais dos 17 anos. Eu tava faturando perto de R$ 100.000. Tipo, mês, assim, ou numa negociação? Faturando ou ganhando? Tipo faturar. Assim, faturar é quanto você vendeu. Faturar. Quanto que chegou no teu bolso? Uns 30 mil, mais de 30%. Mais de 30% de lucro. Você rodava anúncio? Não, tipo 30% limpo. Não rodava. Quando eu fiz essa parada de exportação, era algo muito mais simples, em que eu trabalhava muito no operacional, tinha um investidor e tinha um sócio, amigo chinês. É um outro amigo que tinha também 19 anos. Aí tinha um sócio na China, que ele tinha uma loja na China e ele queria trazer... A demanda da China não supria, então ele pegava de outros países o tênis para revender lá na China.
No Brasil, ninguém gostava ainda de Jordan, não tinha hype no Brasil ainda. Então eu fazia esse corre. Depois começou a viralizar no Brasil. E eu tava já criando conteúdo na internet. Então, Na beleza. época lá do tipo, quanto custa o seu outfit? Exato, nessa época mesmo. Começou a viralizar e começou a criar muito hype no Brasil. Então, nessa época, eu abri uma lojinha no Instagram e eu comecei a entender sobre marketing digital. Comecei a gravar conteúdo, comecei a gerar fluxo para minha loja de tráfego, comecei a anunciar, entender como se faz a venda, de forma muito mais metódica, né? E daí eu comecei a gerar mais ou menos uns 100 mil de faturamento por mês. Gerando 30 de receita. Gerando 30 de receita. Isso aí foi no final dos 17 anos, indo pros 18 anos. Era esse negócio que eu tava fazendo. E E aí, tipo, tu acha que, tipo, essa parte de você começar a entender da cultura do sneakerhead, ser chinês, tá lá na China, foi justamente uma moda, tipo assim, quando eu fui pra China em 2000, eu comecei pra China em 2013, né, eu via muita gente criando coisas, mas estava aparecendo novos designers, principalmente porque teve aquela questão de Hong Kong. Hong Kong já tinha designer, na China ainda não, né? Não existia Shein e tudo mais. Tinha muita réplica, né? Em Guangzhou, você ia lá em Huimei, lá tinha réplica de tudo quanto é lugar, e os Frank Steak eles misturavam. Mas não tinha muito designer chinês ainda, né? eu vou falar a minha opinião, o meu ponto de vista sobre isso. E tem muito a ver com a época que eu revendia sneaker, né? Naquela época, eu vi. Aconteceu um problema muito grande do motivo de eu ter parado de vender. Um dos motivos de eu ter parado de revender sneaker. A Nike e outras empresas meio que monopolizava o comércio de tênis, o mercado de tênis. E era muito forte. Desde sempre, né? Desde sempre, mas naquela época foi tipo, o mundo inteiro tava olhando pra isso, né? E Cara, eu discordo um pouco de você, tá? Porque, tipo assim, teve essa bolha dos sneakerheads aqui no Brasil e fora também. Mas, cara, desde que eu me conheço por gente, existe o reselling de tênis, tá ligado? sim. É que teve aí um pós-Virgil, Aaron Preston e tudo mais, né? Que são caras, e tipo, essa galera do trap começou a usar. Mas essa parte de flipagem de tênis sempre teve. Mas Né? eu acho que foi mais forte por conta da pandemia. Acelerou, certo, acelerou. Todo mundo em casa, só vendo vídeo, e aí deu abertura pro pessoal ficar divulgando isso, sabe? Mas o que eu te pergunto é o seguinte, tipo assim, ó, você saiu de um moleque criado no Brás, certo? Uhum. No Brás, para quem não conhece, o Brás é um lugar de moda atacado, né, dentro do Brasil e tudo mais, que seus pais subindo e descendo, fazendo negociantes e tudo mais, começou a flipar tênis, por acaso é chinês, por acaso esse tênis é na China, e hoje eu te considero um puta designer. Então, tem Tipo muito, assim, da onde que veio? Porque o meu tem veio muita correlação. de história da moda. Tipo, eu estudei moda, tive amigas modelos, tive amigos fotógrafos. Da onde que veio tipo... eu te considero um designer brabo, diretor de criação. A Shui não é só Obrigado. a marca. Tipo, tem um DNA de design lá que não é cópia. Tipo, claro, tem similaridades com vertentes do dark fashion, né? Do survivalist, daquela um pouquinho. Eu gosto sempre de colocar o streetwear como voltado a skate, mas com urban apparel. Mas eu vejo a Shui e eu entendo a Shui, né? A Shui, né? E eu entendo o diretor de criação, o Ronaldo, né? Tipo, da onde que veio isso? Então, terminando A a minha cópia não foi. terminando a minha linha de raciocínio, tem muito correlação com a época que eu revendia tênis, porque na época rolou um boicote da Nike e de várias outras empresas que usavam algodão chinês e acusaram a China de usar trabalho escravo. Então, depois que aconteceu isso, as revendas dos tênis na China, ela despencou 30%. Não compensava mais exportar para a China. E eu já estava vendo o possível caso do mercado brasileiro ter essa queda também. Então eu decidi ir para outro ramo. Só que em meio a isso, a minha paixão por moda veio
na época em que eu revendia tênis. Porque eu comecei a entender o porquê esse tênis de R$ 500 vale R$ 10.000. O porquê as pessoas têm esse desejo. E não é algo que tem um valor como uma commodity. É um valor que ele não é tangível, mas que está na cabeça das pessoas. E isso me fez me apaixonar por moda. Na mesma época que surgiu o streetwear, surgiu não, né? Que o streetwear estava em ascensão, que moda urbana estava em ascensão, que, como você mesmo disse, o Virgil Abloh estava fazendo coleções de skate na Louis Vuitton. E isso me fez gostar muito de moda, muito, e entender a história por trás. Por exemplo, o Tu porquê. foi estudar de fato? Exato, Ou tu- porque a gente tinha que vender o tênis, né? E a gente tinha que entender a história do tênis. Porque senão o cliente não via por que ele tinha que pagar esse valor no tênis. Então tem todo um storytelling para gerar esse valor e conscientizar o cliente de que isso vale esse preço, né? Não só visualmente. Tá, mas aí beleza. Aí, tipo assim, aonde tu foi procurar? Tu foi procurar, tipo, entender quem era o Virgil? Você foi mais profundo, entender, tipo, pô, o Virgil era o cara que era o diretor de criação do Kanye, que antes ele fez a Pyrex, que aí tá, tipo, tem o Aaron Preston, tem fulano, tal, tal, tal. Tu parou nesses caras ou tu foi além? Porque, tipo, eu olho a Shui, eu não vejo o design dele no de você, no seu, sabe? Tipo, é, tipo assim, pra mim é muito claro que a tua base é a escola asiática. E hoje Yamamoto, Rei Kawakubo, aí passa por caras que se inspiram como um Ricky Owens, que não é asiático, mas enfim. Tem também ali um cara como, uma marca como a Demobase e tal, né? Tipo, para mim a Shui ela une isso com uma visão mais alinhada à alfaiataria, né? Tanto que eu sou cliente. Como é que saiu isso aí do cara que fazia tênis, né, para a Shui? Com certeza. No início da minha marca, é, a gente. No caso, eu foquei muito mais em entender e estudar movimento, em entender pertencimento, storytelling. Só que Marketing digital. exato, ao longo do tempo, não só isso, eu fui também amadurecendo o meu estilo, o meu gosto pessoal. E eu digo muito que gosto não retrocede. Tu começou a Sempre copiar fica. e modificar ou tipo que é o que é normal, todo mundo que faz uma cópia e modifica. E tipo, quem que você viu primeiro que foi, qual foi a curadoria que você fez pra, tipo, a partir dela modificar? Inclusive o salve para os nossos patrocinadores futuros, Red Bull, né? Então, Red Bull, ó, seguinte, se vocês não patrocinar, outros vão vir aqui, tá? De princípio, eu analisei muito a demanda do mercado, o que o pessoal queria, e eu me Como? Tipo, inspirava. pesquisando em marketplace, como é Começou que... muito pelo círculo social. Via que amigos ao meu redor queriam comprar e não encontravam. Não tinha no Brasil. O pessoal reclamava muito. Beleza, você tá abrindo uma marca de roupa, tem muita coisa que eu queria comprar da Ásia, mas eu não vejo aqui. Tipo, eles queriam muito calça Tipo, cargo. seu nicho é você, tá ligado? Meu, Né? meu ciclo social. Eu tava criando conteúdo, né? Então era o que meus seguidores respondiam também, muito. Eles queriam muito calça cargo. Tu já tinha uma base no TikTok? Tem uma história que me falaram que você criava conteúdo, né? Explicando, ensinando os caras a como se relacionar com mulher. Tipo assim, era diretamente ou era indiretamente? Não tô falando que você fazia aqueles conteúdos Red Pill, tô falando que você ensinava os caras a se vestir bem. Porque eu vejo teu conteúdo teu, ó, coloca uma calça assim, coloca uma camisa assim, fala com a pessoa desse jeito, é isso que você Pior fazia? que nunca ouvi isso, nunca ouvi isso. O que Eu- podem ter atrelado é que no começo eu comecei com conteúdo de Se comédia, tu quiser, tu corta depois, tá? K-pop, conteúdo asiático, assim, cultura asiática. Depois eu fui pra sneakers. Depois, de novo, mudei o nicho pra moda e no final tô fazendo muito Misturou tudo. autodesenvolvimento. Então talvez uma coisa pareça correlacionar muito com a outra, porque a gente quer desenvolver a melhor versão de si mesmo, né? Então isso tem muito a ver com a autoimagem, buscar a melhor versão de si. Também, talvez, Tu é um conquistar cara outra que pessoa. treina, tu é um cara que medita, tu é um cara que, Exato. tipo, tá buscando sempre estudar e tudo mais.
Mas eu quero voltar para a parte do... Eu quero chegar no cara que é o diretor de criação, que eu admiro. Tá. O Ronaldo é um puta designer, ele tinha que estar já na semana de moda no Brasil, pelo menos, né? E com todo o potencial de desenvolvimento, né, para ir para fora do Brasil. E aí, eu quero entender, tipo assim, eu entendo da tua parte fabril, tal, etc. Entendo o teu momento de pesquisa. Agora, como que esse cara criou a Shui? Eu não estou falando Shui. É que Shui me lembra Chop Shui. Tipo, como que você pegou, juntou aquelas peças curadoria e virou, tipo, agora é Shui. Pá, beleza. Cara, Qual foi o momento? teve um momento de transição de estilo muito grande quando eu comecei a sentir uma raiva, um ódio mesmo. Eu criava as peças no começo e era para atender a demanda, calça cargo e tal. E o pessoal reclamava muito de não ter identidade, não tem. E eu era influenciador, então eu recebia essas críticas, assim, mexia um pouco no ego, né? Então, não tem design, não tem identidade. E aí comecei a amadurecer o estilo da. Tu começou pelas mais difíceis, aquelas peças mais transadas e tal? Não, era peça mais simples no começo, peça mais simples. E que geravam boa receita. Mas o posicionamento da marca, o que o pessoal falava, me gerou uma raiva dentro de si que eu conhecia muito sobre moda, mas eu não fazia porque, a princípio, o produto que eu vendia dava receita, né? Então, o produto mais... Já era Shui. já era Shui. O produto mais O complexo, primeiro mês de venda foi quanto? primeiro mês de venda, pô, eu comecei a minha marca sem fabricar, comecei com dropship. Dropshipping, tipo print on demand aqui. Não. Peguei... Na China e tal. Não, peguei produto pronto do Brás e vendi, e testei. Batia a tua marca ou não? Aí, Botava tinha etiqueta, tinha minha etiqueta. E aí? Então, basicamente, tu comprava, vendia, não dropshipping. Tu comprava, vendia. Tu comprava um estoque, tu previa um estoque, né? E, desculpa, foi mal. Tu previa um estoque que você ia vender, deixava lá reservado, entendeu? Vendia e tal. Primeira venda que tu fez, como é que foi? Da Shui. Assim, primeira venda Que foi... peça que era? Era uma calça jogger que custava... que tinha na empresa do meu pai, sobrando. A gente tinha... Aqui é uma longa história, né? A gente tem tempo aqui pra contar. Meus pais, eles tinham uma facção de 3 costureiros. Eles produziam moda popular pro Brás. E, infelizmente, quebrou na pandemia. Porque os lojistas fecharam, eles não tinham uma gestão de fluxo de caixa boa. Aconteceu que a margem era muito enxuta. Então, na pandemia, a empresa não conseguia rodar. E aí eu tinha que dar uns pulos pra ajudar a família. Não venderam máscara lá, nada? Tentamos vender também máscara, mas pra fabricar, pô, não dá volume. Eu vendi 3 milhas de máscara em um mês, né? Pô, mas tinha os maquinários, né? Tipo assim... Maquinário que eu inventei o maquinário. É. Eu inventei, tem uns vídeos aí da quem assistiu o documentário no Oxigênio no YouTube, que eu postei no meu canal, que inclusive é onde vai estar esses vídeos aqui, vocês vão poder assistir. Mas enfim, e aí? Beleza. Daí, eu tinha que balançar a cintura pra fazer alguma coisa pra salvar a família. E na época eu vendia sneaker. Eu já tava tirando uma boa grana, mas não tava tirando grana pra mim. E meus pais que tinham Falou balançar a cintura, eu falei, pô, o cara foi virar Michê, Google Boy chinês. Mas imagina, eles tinham uma estrutura de aluguel, funcionário. Mesmo que se fosse dispensar, teria que pagar muito mais ainda. Então, eu fiz várias coisas, testei várias coisas. Tentei vender em marketplace. Essa que é a história engraçada que dá o início. Tentei vender as calças que custavam R$ 25. Tentei vender por R$ 23 no marketplace. E não vendia. Eu tentei ranquear o produto. R$2 custava 25. Não, é porque tá ligado que no marketplace a gente Sim, tem pra otimizar o anúncio, né? pra ranquear o anúncio, Explica pra galera aqui pra dar. Se você quiser começar no marketplace hoje, você tem que começar o que perdendo. Você tem que fazer? Tipo assim, se você não é fabricante, você não tem o melhor preço, né, do produto, você tem que começar perdendo pra investir. Mas não é um custo muito baixo. Porque é o anúncio, né? Anúncio. Pro anúncio vender bem, ele tem que estar nas primeiras páginas, no marketplace. Era um nível de consciência, uma coisa que eu já sabia, um conhecimento que eu já tinha, porque todos meus amigos ao redor faziam marketplace. Então a gente tinha que vender mais barato para ranquear o produto. Assim que o produto tivesse ranqueado, a gente ia subindo o preço em escada. Ia escalando o preço, aumentando de pouquinho em pouquinho. Então, tinha uma calça de R$ 25, que eu vendia a 23 no marketplace e não saía nem fudendo. Vendia uma calça por mês.
como eu já tava gravando conteúdo, eu pensei, pô, já tem uma comunidade, TikTok e Instagram, já tinha uma comunidade, eu vou oferecer essa calça com valor agregado, contando minha história, tendo minha marca nela. Eu joguei lá. 2 calças, promoção. Uma calça custa 70 e 2 por 99. Cara, estourou de vender, tá ligado? Então vendi mais caro na rede social e ainda com uma margem muito melhor e vendeu muito mais no Marketplace. Foi daí então que veio o insight de primeira venda da marca e vou fazer marca de roupa, pô. Tem muito mais chance de virar com valor agregado. Pra mim, na minha fase, foi a melhor opção. Eu acho que o contexto também muda muito. Eu poderia ter dado muito certo com o Marketplace, talvez se eu segurasse. É o momento do mercado, né? Se eu segurasse um tempinho a mais, assim, me esforçasse mais, tivesse mais disciplina e constância, talvez o Marketplace tivesse dado certo. E dá, cara. Eu tenho vários mentorados, muitos que você conhece, que eles utilizam o Marketplace basicamente para escalar suas vendas e ratear o custo de fábrica, né? Exato. Inclusive, eu quero até trocar um papo sobre isso. É um dos meus planos possíveis também que tô pensando. Mas, assim, foi Bem dando... controlado é extremamente viável, né? Exato. Mas foi dando errado o Marketplace que eu abri minha marca. E daí... Foi daí, então, que rolou as primeiras vendas e comecei com o primeiro produto que não era nem um produto que eu fabricava, né? Não, na verdade, que eu criei. Um produto pronto. Porque a gente tem que fazer acontecer. Não importa Mas de é que porque forma. essa coisa de, tipo assim, moda é curadoria, entendeu? Então, tipo assim, a maior parte das coisas que você vê que criou aí, alguém já fez. Eu consigo olhar nos principais desfiles de moda, por exemplo, da Semana de Moda do Brasil, eu encontro 90% dos produtos que eu já vi fora do Brasil em outras coleções. Então, assim, a curadoria de que é a grande questão. Agora, beleza, aí tu começou a escalar ali e tal, e quando eu te conheci, você já estava com um faturamento consistente. Você vendia, sei lá, seus 200, 300, 400 mil, meio milhão já tinha feito e tudo mais. Como é que foi esse tempo ali? Qual foi a tua curva de crescimento ali? E qual foi o teu primeiro produto que estourou como Shui mesmo? Os primeiros já estouraram bem antes, no começo da marca, pelo fato de eu atender um produto que minha comunidade queria muito. Que foi a calça cargo que a gente criou e a camiseta... Era uma camiseta estampada. No começo a gente vendia com uma margem bem pequena só porque eu queria crescer. Naquela época eu já tinha a visão de que... Não tinha uma ficha de custos, não tinha uma sequência operacional. Não tinha nada disso, mas eu entendia também que eu queria dominar mais o mercado. É muito melhor, tipo, 1% de 100 mil do que 100% de nada, né? Então, eu vendia um produto... Mais ou menos, né? Tipo, mais ou menos. Claro que é melhor, mas produto com uma margem muito baixa, sem uma estratégia bem fechada, com tempo de início, com tempo de fim e um controle bem rígido, é arriscar. E empreender é arriscar, e é isso aí que a gente faz da vida. Com certeza, eu concordo muito com sua linha de raciocínio. Para aquele momento da minha vida, eu usei essa analogia, tipo, fez muito sentido porque não tinha cliente, não tinha seguidor. Então, tinha que fazer acontecer. Então, para eu aumentar minha base de clientes, eu tinha que fazer alguma coisa que ninguém estava fazendo para atender o desejo. Então, foi vender camiseta por R$ 99,90, tipo, a calça... Só com a marca ou tinha uma estampa grande? Não, com uma estampa, tipo, com a marca, com valor agregado. Tipo, era barato pro mercado, né? Eu era influenciador, tinha meus seguidores lá. A parte de marketing de influência fez bastante diferença em você. Você ser influenciador fez. Eu acho que se não fosse ter dado certo no primeiro marketing de influência que a gente testou rodar, eu não teria continuado a marca. Inclusive, até um salve pro Léo, do 17 Sneaker, que tem uma página de resell de tênis. Foi na página dele... Salve, Léo. Foi na página dele que eu anunciei as calças, essa 2 por 99, e no mesmo mês vendeu 200 calças. Isso é muito importante, cara, você agradecer as pessoas que te ajudaram, né? Porque as mesmas pessoas que você encontra quando o salto está subindo são as mesmas pessoas que você vai encontrar quando você estiver descendo. E você vai descer e vai subir o tempo inteiro. Sabe o que é engraçado? Ele me ajudou sem cobrar nada no início. Foi uma das... Tipo assim, teve influencer grande que cobrou 15 mil e falou, eu vou cobrar 15 mil, mas vou ser sincero, não vai dar certo. Tipo, o influenciador grande me falava isso, tá ligado? Aí ele... Foi honesto, né? Foi honesto. Aí tem toda uma logística,
tipo, uma lógica do porquê isso não dá certo. O influenciador macro tentar vender o produto que não tá atrelado com a comunidade dele. Mas o cara que vendia tênis, ele pegou e falou, não, manda as calças aí. Ele pegou as calças, 2 por 99. Ele já era um publicitário, ele fez valorizar, falou assim, essa calça que combina muito com os sneakers. E, porra... É porque às vezes é isso, às vezes você tá procurando o Denis e a Malu que estão aí e são, porra, das pessoas que, se não as pessoas que eu conheço que mais sabem fazer isso hoje no Brasil, com certeza são as que mais sabem. Talvez se trocarem uma ideia com o Júnior Danfai, vocês nivelam aí o conhecimento. Mas muitas vezes você está procurando um influenciador exatamente que já está ofertando o produto que você já faz. E às vezes vale a pena você procurar um cara ou uma pessoa que está ofertando outro produto. É igual eu fiquei falando, tipo assim, pô, a mulherada, tem um monte de mulher que faz aqueles close friends, não sei o que, etc e tal. Cara, essas minas podem vender pneu, entendeu? Pode vender roupa masculina. Né? Agora botaram para vender vestido, só tem homem seguindo ela. Eu quero saber um negócio seguinte. Você é um cara empreendedor, né, que teve a cultura dos teus pais de empreender, sair de lá. De onde que eles vieram lá da China? Xinjiang, Amazônia Rural. Xinjiang, é perto de Xangai ou perto de Xangai? Perto de Xangai. Quanto tempo de Xangai? Acho que de trem-bala 1 hora. É longe pra cara. Cara, quem não conhece a China é absurdo de gigante. É que a gente vê no mapa, a gente não percebe como que a China é. Ela é muito maior que o Brasil. Né? E imagina, 1 hora de trem-bala enfim. Né? Então vieram para empreender, transaram para poder ganhar o visto, né? Para nascer. Para ganhar o green card. Exato, né? Você foi o espermatozoide que deu o visto lá, né? Aí você empreendendo desde moleque por causa dos teus brother que também empreendia, ganhou gosto pela coisa, caiu no mundo de flipar e reselling de tênis, isso aumentou tua cultura, né, de moda, cultura, movimento. Por ser chinês e já estar negociando lá, você começou a absorver ali o design e aí a sua marca se transformou, né? Tipo, você criou a sua marca lá, utilizando a sua influência inicial, né? Conectando com outros influenciadores. E aí você chegou no ponto que a gente se conheceu. E no ponto que a gente se conheceu foi um momento e no qual eu te agradeço de verdade muito, né? Assim como eu agradeço o Denis e tudo mais. Era um momento que eu estava vivendo um momento muito difícil da minha vida e por N motivo, mas o psicológico também. E uma das coisas que mais me ajudaram foram poder ajudar pessoas, né, empresários que passavam por dificuldades igual às minhas. E eu percebi que a tua mentalidade estava afetada, né? Me corrige se você não quiser falar, depois você corta e tal. Né? Tava muito afetada com os problemas, né? E tipo, eu vivendo um monte de bomba assim, tudo, e o que eu aprendi ao longo da vida é, cara, foco em um de cada vez. Hoje, eu te vejo um cara muito mais centrado. Óbvio que não foi só por minha causa e tudo mais, muito pelo contrário, né? Tipo, você teve a ajuda de um monte de gente, mas o que mudou daquele Ronaldo de 1 ano atrás que eu te conheci para o Ronaldo de agora? Tanto a pessoa, quanto o empreendedor, quanto o diretor de criação, eu já vou falar, deixa por terceiro. Nunca me perguntaram isso, mas Obrigado, então, pela primeira vez em mão de obra. Vou ter que pensar aqui no improviso, né? Vai sair no tititi. Mas, assim, daquela época pra cá, eu tenho me tornado muito mais lúcido e claro do que eu quero, né? Alinhado cada vez mais ao meu propósito. Mas traz pra parada real mesmo. Você tira o generiquez ali. Tipo assim, lúcido do quê? O que você quer? Pô, desde quando eu abri minha marca, eu tava muito ciente de que minha família devia dinheiro pra caralho. E eu tinha a responsa de que se eu quisesse ter independência financeira algum dia, eu tinha que pagar as dívidas deles pra primeiro resolver o problema deles e depois construir o meu. Então isso me botou muito mais pressão na vida. E é muita grana, papo de muita grana. Vou parar? Não mais que a sua, né?
Mas aí, pra mim, pro moleque de 16 anos, na época que tava começando a empreender, pra mim, era tipo, quase impossível. Mas eu queria conseguir minha independência financeira antes dos 30 anos. E ser multimilionário antes dos 25. Vamos conseguir ainda, né? Mas, desde então, eu tava com um propósito muito claro. Comecei a empreender, trabalhava duro. Quantos anos você tá? Hoje eu tô com 23. Acabei de fazer Você 23. já é multimilionário porque a tua empresa vale mais de um Em milhão de equity, reais. em equity sim, né? Não, tipo, ela tá realmente uma empresa possível de ser comprada e eu conheço os números dela e tudo mais, né? Então, esse pronto já deu, beleza. Ah, não, muito massa. Então, o que aconteceu foi que... Não tô falando caos não, tá, galera? Tipo assim, se alguém quiser chamar uma due diligence na empresa dele, você vai ver que sim. É isso aí. Quem tiver interessado aí, vamos marcar uma reunião. Mas aí, desde então, eu me envolvi muito nos ambientes errados, tipo, com as pessoas erradas, e isso afetou Tipo o quê? muito o meu... Droga, puteiro, o quê? Não, funcionário mesmo, funcionário. Ah, tá. Tipo, aí assim... Ele falou ambiente errado, eu falei, pô, ambiente já, droga, assim, puteiro. eu acho tal. que o dono, né, o empresário, depois que ele quer crescer mais, né, tipo assim, passar dos 100, 500 mil, ele tem que muito se importar com as pessoas que ele coloca pra dentro, né. No começo, até os 100 mil, é muito mais sua habilidade técnica, seu conhecimento e você mesmo ali. Tempo de trabalho, né? Exato. E aí, pra passar disso, você precisa muito de uma equipe. Ah, E aí, por ser novo, aí, Por eu já- ser aí, novo. aí eu já conheço a história. é, Aí, por ser novo, tipo, conheço e passei eu, exatamente a mesma história. eu não consegui, eu não tinha um respeito dentro da minha própria empresa, não tinha, tipo assim, não sabia liderar, não tinha pujança, tipo assim, não sabia definir meus O limites, que é pujança? né? Tipo assim, pô, Alguém sabe o que é pujança? tipo assim, Não conheço o que é pujança. Tem é, outro nome pra esse nome? eu não era mão firme, não tinha, tipo, Ah, tá. autoridade pra definir meus limites e falar pra pessoa onde que ela pode chegar ou não, né? Então isso Até porque fez... você não circulava em ambiente, você estava muito fechado naquele teu... Ele não é nem fechado no ciclo de comunidade, mas fechado no ciclo operacional. Essa é a parada. Exato. Quando a gente fala em sair do operacional e ir para o estratégico, não é que você vai sair do operacional, você vai usar... O Denis que está aqui, ouvido aqui, ele falou uma frase muito boa, cara. Tipo assim, e eu até salvei, né? Que tipo assim, não é sair do operacional, é usar o operacional para criar o estratégico, entendeu? Então, tipo, não é delargar, é delegar, mas ir lá e ver como é que é o esquema que tá rolando, entendeu? Quando eu tava faturando nos 200 mil ainda, eu tava muito fazendo o trabalho da empresa, né? E pagando pra um monte de gente, tipo, não fazer nada. Então... Tinha uns meia canela lá, tipo assim... O que eu falei pra você fazer? Não, Fala demite pra mim. todo mundo, foi o que aconteceu. Não, conta ali. Né? Tipo Cara, assim, não, primeira mentoria, eu tava lá em Bali, quase querendo me matar lá, não sei o quê. Teve um dia. Quem quiser saber vai estar no podcast G4, né? E aí esse aqui pichinchou, tá ligado? Eu precisando do dinheiro, eu falei, esse filho da puta vai pichinchar, tá ligado? cara, na época eu tava ficando maluco, tipo assim, Black Friday vendeu perto de 1 milhão, praticamente bateu 1 milhão. Não, mas na Black anterior? Na Black Antes- anterior. Antes de eu te conhecer? Não, nessa Black aí. Eu Não, conheci. então não, tá, peraí. Antes de eu te conhecer, você não tinha batido 1 milhão ainda. Exato. Né? Daí, Aí tá. Aí, tipo, ele me liga, eu lá em Bali, tipo, marcou a mentoria comigo, ele falando. Eu falei, irmão, você não falou do teu negócio até agora. Você tá falando do teu funcionário. Entendeu? E, tipo, problema com um, problema com o outro, problema com o outro. Eu falei, cara, o que é operação? Me explica aqui, tá ligado? Pra fazer o Pix, né? exato. Então minha mentalidade tava cercada de só pensar nos funcionários, nos BL que tava dando. Só pra exemplificar, tipo, vendeu perto de 1 milhão e... Não, mas 1 milhão foi depois, pô. Eu tô falando na primeira mentoria que a gente fez. Ah, sim. Não, mas é que o problema dos funcionários perdurou, né? É. Então, Aí eu voltei pro Brasil e a gente fez as mentorias. a questão da Black Friday é que, tipo, vendeu perto de 1 milhão e provavelmente Calma, deve... deixa eu explicar. Aí, tipo assim, aí esse rapaz aqui, né, o Denis, que é um cara de dados, estrategista digital, sabe como é que é, né, Malu sabe organizar a comunidade, né, vai entender o que eu tô querendo dizer. Por isso o pessoal tá aqui atrás, tá? Por isso que eu tô falando.
você olha os números ali, você faz uma regrinha de 3, você fala, se tiver produto, você vai vender, né? Aí eu cometi o erro, eu falei assim, ó, posso 50 pau com você, que você vai faturar 1 milhão na Black Friday. Não tô falando as picas que vai gerar depois, tá ligado? Né? Eu devia ter falado 3, um mês só, né? Eu falei 3, tá ligado? Aí, beleza. E aí, um dos pontos principais que a gente viu ali é cultura de equipe, Exato, entendeu? exato. Cultura de equipe. Com a Né? cultura ruim, depois da Black, eu devo ter tido pelo menos uns 100 mil de prejuízo operacional. Pedido enviado errado. Contratei gente nas pressas, inexperiente, pessoal sem vontade de trabalhar, não queria estar ali. E aí eu não definia os limites, eu dava um treinamento muito básico, não fazia um Não tinha um onboarding. onboarding, né? Exato. Para quem não sabe o que é onboarding é um tipo um playbook, né, que você pega, Manual, né? usa na contratação, tanto ou você faz ou o teu setor de RH, que vai mostrar ali o que é a empresa, qual que é os papéis e atribuições daquela pessoa e tudo mais. Não, hoje em dia eu tô muito mais fino pra escolher pessoas, tipo, também pelos erros que eu passei, né, nesses tempos. Dá pra bater o olho, conhecer a pessoa por uma semana e entender se ela realmente precisa disso ou não precisa, se ela realmente vai se esforçar ou não. Que antes não conseguia ler as pessoas. E isso também vem muito da inteligência emocional, que foi da mudança do meu tempo de quando eu te conheci pra agora. Tipo, melhorei muito minha inteligência emocional e também pratiquei muito mais autoconhecimento, tipo, tanto mindfulness. O Denis que tá aqui também, ele usou uma palavra que eu falei, pô, Denis, eu não consigo definir a minha mentoria. E esse podcast nem é para vender minha mentoria, tá? E eu falei, ele falou uma frase para mim, ele falou assim, Gil, você eleva o nível de consciência do empresário, entendeu? E levando ele do ponto A ao ponto B, independente do problema. Aí eu falei, beleza, preciso achar uma forma de fazer essa oferta mais sexy, mas beleza, é isso aí mesmo. Então, porque tipo assim, ó, se você pegar hoje, olhar o teu negócio, né, olhar o negócio da Pangeia, olhar uma série de outras marcas, você vai ver que em diferentes momentos você enfrenta os mesmos desafios e aí só vai modificando eles a cada degrau, entendeu? E aí eu te pergunto o seguinte, cara, como diretor de criação, esquece o Ronaldo, empreendedor dono da Chui, né? A gente vem trabalhando nessa parte de você entender a direção criativa mesmo, né? Entender que existem os designers, existem os estilistas que você vai contratar, mas o diretor criativo, ou a diretora criativa, ele é responsável pela narrativa, pela comunidade, né? E, por acaso, ele traduz aquele produto. Então, hoje, como diretor de criação, qual que é a tua visão de design para Chui? Ou Chui? Tu quer muito que eu solte a pérola, né? Como eu tinha dito, amadureci muito o estilo da China, ou da China não, da Shui. E a minha marca tem duas divisões, duas linhas. A linha principal, que ela é segurada por 3 pilares. Autenticidade, design autoral com referência asiática, né, e... caramba, deu um branco agora. Autenticidade, design autoral, identidade asiática e... Quando lembrar, tava na ponta da língua, deu um branco aqui. E a linha essencial pro dia a dia, que ela é baseada em praticidade, conforto, minimalismo. Tem essas duas divisões, né? Você tem aquela linha mais malha tal, e tudo mais. Você tem uma linha tipo essa que eu estou usando, que tem tanto uma camisa um pouco mais trabalhada. Identidade visual forte. Identidade visual forte. Exato. Tipo assim, isso aqui tu consegue colocar um blazer e usar e tudo mais. E tem a super conceito que, tipo, é a galera que compra... Que é a Shui, o propósito da Shui. Então, tá dentro dos 3 propósitos, dos 3 pilares do propósito, design autoral, autoral por mim, né? E com referência asiática da minha cultura. Então, dali que vem a bagagem de eu olhar muito para a Ásia. O que tá em alta tendência lá? O que o pessoal gosta? O que vende? Comportamento. Né? Qual que é a cultura deles de moda, né? O que eles estão vestindo? E eu cheguei lá, eu já fui para a China também, né? E troquei ideia com os donos. Eles me falaram, donos de empresas também, e me falaram que, pela tendência, o que tá no top 1, top 2, top 3, na visão deles, é Japão, Coreia e China. Só que a China é a maior potência fabril.
Então, muitas coisas chegam neles e saem mais rápido porque você antecipa a fabricação, né? Por exemplo, um insight, Sim, um insight muito interessante. Eu estava lá passeando lá em Guangzhou, que é um dos lugares que mais tem fabricação em polo de moda. Foi lá em Huimei? Huimei, não. E eu falei assim, como é que você... Eu tava tentando muito entender como é que eles pegam tendência, porque, porra, todo mundo copia a Ásia e a Ásia copia de quem, né? Tipo, É porque tá é ligado? tudo da mesma pessoa, irmão. Essa é a parada, tá ligado? Tipo, é tudo, por mais que são vários conglomerados empresariais, tá ligado? Ah. Pro China, Hong Kong e Japão e Coreia. E aí, um gestor de tráfego lá da China, que trabalhava no live shop, ele me falou uma coisa muito interessante, que eu já via isso, mas às vezes a gente acaba esquecendo. Ele falou, você quer ver qual produto é tendência, qual produto vende bem, você começa vendo qual tecido mais tem no mercado. É. Aí você já antecipou, tá ligado? E isso pra mim fez total sentido, tipo, eu via isso, que um tecido começava a vender muito bem, então é esse tecido que tá em alta, tipo, são peças provenientes desse tecido que tá em alta. Mas isso tem uma explicação, e cara, porque é o seguinte, né? Os grandes grupos de moda, tipo, desde o LVMH e etc., né? Eles também fabricam os próprios tecidos. Então, se faltou poliéster, ele vai usar poliamida, vai usar algodão, entendeu? Então, basicamente, a matéria-prima é a base de tecido. O resto é comportamental. Eu tenho uma visão, cara, muito forte que a tendência de design de produto por causa dos marketplaces, elas vão acabar a ser cada vez menos importantes e o comportamento em si, ele vai ditar muito mais do que o estilo do design. Aí o design, ele dá uma última clusterizada como você faz, né? E aí, cara, eu tenho, até para a galera que está assistindo, quem faz parte do nosso ecossistema, a gente vai programar uma viagem para a China ainda esse ano, provavelmente lá por novembro, dezembro, janeiro, a gente vai ver a data exata aí. Inclusive o Ronaldo vai estar junto, Minha irmã se guia tudo. organizando ali. Eu vou para a China desde 2013, mas justamente para, na verdade, a viagem seria para Coreia, Hong Kong e China. Talvez Japão, mas talvez passe um pouco de tempo. Então, se você tiver interesse, depois você manda uma direct aí, ou então entre em contato ali no ecossistema, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte, cara, criar é fácil, sustentar é foda. Qual foi o momento que você quase largou tudo? Foi na pica da Black Friday? Foi quando, tipo, você cresceu e o caixa apertou? O que aconteceu? Teve 2 momentos bem estressantes que tive que meio um burnout, assim, né? Um foi contigo, que foi no momento que eu fui procurar ajuda com você. E outro foi no início da marca, que no início da marca, quando eu comecei a vender os primeiros 30, 40 mil, eu comecei a sentir uma falta de fluxo de caixa, que é NCG, né? Que é NCG, necessidade Exato. de capital de giro. E como eu tava aprendendo ainda, como funciona toda a dinâmica financeira do negócio, eu tava errando no timing. Então, começava a faltar dinheiro. E eu trabalhava igual um corno e faltava dinheiro. E a empresa começou a lucrar depois do segundo ano. Tipo assim, os primeiros 2 anos foi... É que é o efeito tesoura, né? Ele acontece natural em toda marca de moda, porque a gente tem o supply, que é a produção, você tem a parte de gerar desejo, venda, marketing, venda e depois o recebimento. Então é invariável. Toda marca vai precisar eventualmente de uma alavancagem ou um aporte. Eu comecei trampando para ajudar a pagar as dívidas da minha família, para conseguir minha independência financeira. Então era extremamente frustrante, tipo, trabalhar por 2 anos acreditando que no futuro vai dar certo e 2 anos sem ganhar grana, tá ligado? Você vê o faturamento ali e não vê, tipo, dinheiro de fato. Mas dava para sustentar pelo menos. Dava pra bancar a operação, né? Dava pra pagar os funcionários, dava pra pagar o aluguel, só que eu tinha que viver no limite ali. E eu estava sempre capitalizado com o dinheiro dos sneakers. Tipo, eu construí um patrimônio de 300 mil reais, mais ou menos, com a grana que eu fiz com os sneakers. E eu ia injetando dinheiro de um lugar pro outro, né? Pra compensar. Era os teus aportes. Exato. Se estivesse se alavancando ali. Então, isso salvou muito. Tipo assim, dava problema no fluxo de caixa, eu tinha que vender um tênis, tá ligado? Isso que é engraçado. E nesse momento foi frustrante pelo fato de eu querer desistir, porque eu não via crescimento. E aquela parada, a gente sempre tá olhando o gramado do vizinho tá mais verde, né? E nunca tá, né?
Tá A gente não sabe os problemas tá por verde, trás, né? tá cheio de cocô de cachorro. Mas é isso aí. Então, tipo, eu via muito amigo chinês trabalhando no marketplace, ficando milionário, assim, em pouco tempo. E eu falava, pô, quero desistir, quero ir pro marketplace. Mas também aí tu vê lá o Fernandinho Beiramar, milionário e tal, e você não vai se comparar com ele, cara, tá ligado? Cada um tem Exato. seu corre. Exato. E cada um com contextos diferentes. Então eu vi. Você pode continuar a fazer um um melhor, como que é mesmo? Não Melhores Amigos, não é o Close Friends, como é que é? Que faz lá, que fica se mostrando. OnlyFans. OnlyFans, pode fazer um OnlyFans. Aí se compara com eles lá, vai dar isso aí. Então, O pessoal vai querer te ver, cara. Vou manter meus valores aí. Mas, assim, no começo foi muito isso. Eu via o pessoal ganhando grana e eu não ganhando, trabalhando 2 anos sem ganhar dinheiro. Tipo, tava lucrando, na verdade, né? Tava lucrando. Mas por conta da falta de giro, parecia que tava sempre perdendo dinheiro. Então, isso foi um dos momentos que eu tive maior vontade de desistir. Né? E eu não pude, desculpa te cortar aí, mas eu não pude porque eu tinha que ajudar minha família. Então é uma coisa que me botava pressão pra caralho, tipo É assim. o last man stand, né? Ou seja, se eu não fizer, fudeu. E aí, vou fazer o quê? Isso é maior que qualquer depressão, tipo, por isso tem que contratar gente que precisa, tá ligado? Porque eu digo muito por experiência própria. Eu tinha depressão lá, eu poderia ter, mas foda-se minha depressão, tá ligado? Eu tinha que acordar pra trabalhar. Agora, quando eu cheguei pra ti e falei assim, ó, demite todo mundo, tá ligado? Promove o livramento, né? O que você sentiu, tirando a alta pressão, mas depois que limpou a galera toda? Então, depois que eu promovi pro mercado de trabalho, né? Promoveu as pessoas pro mercado de trabalho? Então, depois que rolou isso, a princípio eu tipo, tinha um bloqueio mental muito forte comigo mesmo de mandar a pessoa embora. Não tava rendendo, era difícil, eu não conseguia dar feedback direito, tipo, não tava sendo um bom líder, mas ao mesmo tempo também o pessoal não rendia. Então, pra dar esse... Virou uma ONG, né? A empresa tinha virado uma ONG. Tá? Foi muito difícil mandar o pessoal embora. Conversei individualmente com cada um, entendi a situação de cada um. Uns eu dei benefício a mais também, pra poder a pessoa ficar tranquila. Tipo, preferi perder um pouco de grana pra ter minha paz. Tá bucha, né? Exato. E depois da demissão, foi um dos momentos da minha vida que eu mais trabalhei também, tá ligado? Eu dormia 6 horas, 4 horas, acordava, já trabalhava, eu tinha que fazer o operacional e tinha que contratar gente, tinha que fazer entrevista, eu demiti, tipo, 10 pessoas de uma vez, né? Então, nesse momento eu tava fazendo tudo, tava até embalando pedido e respondendo aos clientes. Depois... Mas é bom, é igual o Denis fazendo lá nesse final de semana, empacotando pedido, tá ligado? Então, é bom reaprender, porque a gente vai esquecendo, cara. A parte boa é que, como eu entendi que a empresa, para ela rodar melhor sem mim, né, ela precisava de processos, fluxos, mapeamento e para ter uma boa gestão, padronização, tinha que ter padronização. E como eu não estava executando operacional por muito tempo, eu não sabia o que estava acontecendo lá. E não tinha reunião de alinhamento, tipo kickoff, para eu entender o que estava acontecendo de fato no operacional. Quando eu comecei a fazer tudo de novo, eu comecei a identificar um monte de problema que estava rolando e nem estava sabendo. Né, que o funcionário nem falava, que eu também não perguntava, então aquele problema estava lá, estava dando prejuízo. E quando eu comecei a fazer, eu comecei a identificar e foi melhor para eu remapear a empresa inteira. Então isso foi um grande avanço. Foi passo a passo, né? E agora eu tô com uma equipe maravilhosa, nossa, tipo assim, dá... Então, turma da Shui, aqui ó, Ronaldo, pessoal atual. falando que vocês estão maravilhosos e continuem assim. Irmão, eu quero te fazer duas perguntas, né? E gostaria que você, a segunda, você me respondesse com extrema sinceridade, sem puxação de saco, que não é esse o objetivo. Primeira pergunta é o seguinte: aonde você se enxerga como empreendedor e como designer daqui a 2, 3, 5 anos? Você já parou para pensar? Os planos mudam bastante ao longo do tempo. Tem uma direção? Os meus objetivos no início do ano é até 2, 3 anos ser mais reconhecido como embaixador de marca, tipo, blogueiro de marca de roupa asiático, né? E diretor criativo, e ser um dos mais reconhecidos como diretor criativo de marca nacional. Nacional? De marca nacional.
Esses eram meus... Vamos fazer uma sessão de terapia aí da mentoria, porque o nível tá muito baixo ainda, tá muito baixo. Mas esses eram meus objetivos no começo do ano. Só que ao longo do tempo... Tu olha alguma coleção ali do São Paulo Fashion Week e tu fala assim, ó, tipo, tem alguma melhor que a minha? Nossa, não gosto de nenhuma. Então. Porra. Porque é o seguinte, uma coisa é fazer aquela, outra coisa é fazer a tua pra vender. É. Então quem que é mais brabo, você ou os caras? Então, tem essa parada que é muito importante, né? Tem muita gente que cria algo legal, mas que não vende nada. Tipo assim, ou cria algo que é... Assim, cria algo que é... Que vende, mas também não é legal. Então, Exato. rola muito isso. A gente tem que fazer... E legal não é só design, legal é narrativa, legal é comunidade, legal é história, legal é emoção que você consegue traduzir aquilo ali, né? Então, tipo, aonde você quer ver? Brasil, a gente vai ter que marcar uma mentoria, falta o Pix, né? Tu já ganhou uma lá no ping-pong, entendeu? Então, beleza, né? Agora, como um empreendedor, né? Você tem você não precisa falar o valor, né? Você tem estabelecido quanto você quer chegar no teu caixa livre, lembra que eu te falei, né? Uhum. Caixa livre é aquele que não tem nada para ser utilizado, teu fundo de reserva. Hoje em dia a gente tá até que bem, assim. Não, beleza. A ansiedade deu uma... Calma lá, então faz tempo que a gente não conversa. Bem, mal não faz sentido. Eu tô falando, você como empreendedor, você tem um número que você quer chegar. Sim, com certeza, com certeza. Sua física. É que ano passado a gente tava vivendo um limite, né? E aí, tipo, igual o kamikaze, assim. Hoje a gente tem pelo menos 2 meses de fluxo de caixa guardado. Meu objetivo é chegar em 6 meses. Tá, mas então... agora eu tô falando do Ronaldo. Você já estabeleceu o teu número que tipo você quer para tua pessoa física? Então, meu número vem desde os 18 anos. Meu objetivo não muda até agora. Multimilionário antes dos 25 anos. Multimilionário pode ser 2. 2 não vai ser o suficiente para o que você quer fazer. Né? Acho que 5 milhões antes dos 25. Tá baixo. Você quer... Vamos jogar mais pra cima. Esses caras vocês têm que elevar a regra, mas tudo bem. Irmão, queria te agradecer, e queria que você deixasse eu te fazer uma pergunta, que é o seguinte: o que você acredita que foi a principal mudança, né? Seja técnica, mental, depois que a gente começou a fazer a mentoria, né? Tipo, e sem puxar saco e nada, etc. Não vai gerar pitch de vendas, vai estar dentro do podcast. O que você conseguiu extrair como pessoa, como empreendedor e como designer? Pô, tem alguns valores, né, de vida que eu segui muito quando eu comecei a empreender, só que às vezes eu acho que falta alguém para dar um tapa na cara para falar, tipo, mostrar que você está passando por isso de novo. Parece algo bem simples, mas é batata. Toda vez que um empreendedor tá indo mal, ou alguém na vida tá indo mal, ela tem sempre o mesmo comportamento. Tipo, na época que você me conheceu, você falou aí, pô, mano, mas você não para de reclamar, você não para de se vitimizar. E eu falei, pô, de verdade, eu mesmo não tava reparando. E, tipo, tá dentro dos meus valores não fazer isso, mas o ambiente contaminou tanto, tipo, tive tanta influência ruim que eu voltei para esses comportamentos que eu nem consegui perceber, né? E aí, depois que te conheci, eu comecei a olhar mais para oportunidades, comecei a ver mais, encontrar mais oportunidades nos desafios, né? Toda vez que acontece uma coisa ruim, ela abre um caminho, abre uma nova porta. Já dizia Marcos Aurelius, imperador romano, as pedras no caminho se transformam no caminho, né? Uhum. E tudo aquilo que impede a ação promove a ação. Então, assim, cara, queria te dizer do fundo do coração, primeiro, obrigado por ter entrado no meu ecossistema como mentorado lá no começo, entendeu? A ajuda de poder compartilhar o conhecimento com você e com os demais me ajudou muito mais do que grana, foi realmente poder ter a possibilidade de, através do conhecimento, gerar valor para as pessoas. Então eu sou extremamente agradecido a você e a todos vocês que participaram desse momento. E realmente, como
sem falsa modéstia, como designer, como estilista, como diretor criativo, ao longo dos 18 anos criei coleções que fizeram sucesso não só aqui no Brasil, como fora dele também, e te reconheço como um designer brabo mesmo, que tem tudo para alcançar sucesso nacional, que você já alcançou, mas também internacional muito em breve, né? Só tem que ir lá na Babi, né, da Farco, que também é mentorada, e que eu também vou, tá? Que eu também vou ter uma aula com ela de alfaiataria, que ela é braba, tá? E, então, assim, sou fã, tô usando a tua marca, apesar de você ter colocado para mim, tá um pouquinho amassada aqui, espero que eu consiga tratar, né? Com a calça dele aqui. Dá para aparecer minha calça aqui, editor? Ó, tô com uma calça aqui, como te chama? Chama Aladim? Ela calça 3/4. Uma calça 3/4. É de alfaiataria. De alfaiataria. Então, assim, sou fã da marca, uso muito. Tamo junto, te agradeço demais. Se quiser mandar uma mensagem aí pra galera, manda, senão só dá um oi, tchau e tamo junto. Pô, eu que agradeço. É uma honra estar aqui e também admiro muito sua história, sua resiliência. Me inspira demais isso. Ter ouvido, de você ter se como é que fala? De você ter se abrido, Posto, aberto. de você ter se aberto aí pra contando sua história, seus desafios, isso me deu muita inspiração. E a mensagem que eu quero dar é que é uma que eu falo muito, que não existe um CNPJ forte com um CPF fraco, né? Nossos resultados estão muito atrelados com como está nossa mentalidade. E é isso. É isso aí. Bom, tamo junto. Muito obrigado. Galera, esse é mais um FVCast, né? Então, assim, espero que vocês tenham gostado. O Ronaldo é brabo. A gente vai ter mais alguns em seguidas. E espero vocês na próxima. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Se não gostou, o problema é seu, né? Mas espero que de alguma forma a gente tenha entregue algum valor, né? Algum insight que você possa utilizar no seu negócio, na sua empresa, na sua vida. E tamo junto. Valeu? Se você não conhece a Shui, vai estar aqui o link aqui embaixo, né? Ou eventualmente algum corte, né? Você vai também poder conhecer. Beleza? Aproveita enquanto ele não estoura, não está cobrando o preço ali da Off-White, do Rick Owens e tudo mais, né? E tamo junto. Valeu? Obrigadão, Ju. Mais uma vez. Abraço.